para a gente tratar e a gente já tem que acelerar o carrinho. Então, bom dia a todas que já entraram aí, né? Quero parabenizar vocês, né? Que nem eu falei aqui, em Califórnia tá o tempo assim meio nubladão, assim. Então, acordar bem cedo aí não é para qualquer um. Então, vamos dar início. Vou colocar aqui para compartilhar. Eu queria que vocês me falassem se vai compartilhar, tá? Vocês estão vendo a minha apresentação na tela? Coloquem aí no Sim, chat para mim. Sim? Então, beleza. Vamos lá. Por quê? Por quê, donas bonitas? Por que que será que as nossas metas não saem do papel, né? Por que será? Hoje a gente vai falar sobre vários desses porquês, né? E talvez você se encaixe em um, talvez você se encaixe em alguns, e enfim, veremos conforme o decorrer aí do andar da nossa apresentação hoje, né? Então, quero que vocês estejam aí bem, como disse, bem presentes com a gente, comigo aqui, prestem atenção, quem tiver papel e caneta, né? Até eu já peguei o meu aqui, se caso eu quiser anotar alguma coisa, então anotem, né? Talvez seja ali a virada de chave de vocês, então estejam atentos, estejam presentes, né? Quero fazer uma prece, pedir para que Deus me abençoe, para que me conduza, para que eu possa falar com vocês, de forma que o coração de vocês entenda realmente a mensagem que eu quero passar e que seja de bom proveito, que não seja só mais uma mensagem, ou só mais uma apresentação, ou só mais uma reunião de líderes, e que hoje realmente sirva para que vocês tirem essas metas do papel. Então, que tudo que eu fale aqui, que só acrescente para vocês e que nada seja para, como diz assim, para confundir ou para tirar vocês do direcionamento de vocês, né? Então, é um tema muito delicado, né? Tanto que a hora que eu conversei com a Fúvia, eu falei assim, eu tenho que tomar cuidado para mim não falar para mim, porque assim, é uma coisa que engloba todo mundo, eu quero falar com todas vocês, né? Então, tentei pensar de uma forma que fosse assim, que fosse acolher todas as possibilidades. Por isso que eu falei que talvez possa demorar um pouquinho, né? Então, deixa eu ver se vai trocar. Ai, trocou aí, né? Vocês só falem para mim se trocou, porque você sabe que essas apresentações aí dão umas pane, né? Pode mandar ali no chat. Trocou de tela? Sim. Sim, beleza. Então tá. Gente, eu quero que vocês me contem, né? Se quem quiser colocar no chat, quem quiser só refletir, não tem problema. Eu quero que vocês me contem se vocês já fizeram essa pergunta, né? Sentou e falou assim, meu Deus, por que que não sai do papel essas metas aí que eu coloco todo começo de ano, ou esse propósito que eu coloco no meu mês, a hora que, tipo, todas essas coisas que você se propõe, de repente, não se realizam, né? Vocês já se fizeram essa pergunta alguma vez na vida? Se é, né? Eu coloquei ali, se é que já colocaram no papel. Eu tenho certeza que aqui nessa coletânea de pessoas que a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, todas vocês, né, já colocaram no papel todas as metas de vocês, né? Todo mundo aqui tem seu mapa dos sonhos, já colocou. Então, tá bom. Essa parte ali eu coloquei socorro Deus porque é socorro Deus mesmo, né? Porque o primeiro passo para a gente ter o nosso sonho, a gente realmente materializar ele em forma de palavras, né? Em escrever ele ou através de desenhos, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, se vocês já se fizeram uma pergunta, sejam bem-vindas ao time, né? Eu também já fiz essa pergunta algumas vezes, por vários motivos, e aqui eu fiz um compilado de coisas que eu enxerguei como sendo a diferença que realmente acontece. Quem me conhece aqui já sabe que eu demorei muito para despertar aí para a carreira, para realmente fazer acontecer, e essa era uma pergunta que me vinha na cabeça. Nossa, mas por que será que eu não consigo? Por que será que não dá certo? E tudo mais. E, na verdade, eu já sabia a resposta, né? É a gente que fica se iludindo, né? Mas, enfim. Então, vamos para a próxima.
Eu queria que vocês fizessem agora um exercício para vocês fecharem os olhos. Fechem os olhos, Evelyn, não durma. Mas fechem os olhos, eu quero que vocês fechem os olhos. Por que que eu quero que vocês fechem os olhos? Porque eu quero que vocês desliguem agora de qualquer coisa que vocês estiverem prestando atenção. Esquece a minha cara, esquece essa tela, fecha o olho e pensa no seu negócio. Marquei. Faça esse exercício, se desafie. Eu tô olhando a carinha de vocês, então vocês fechem os olhinhos. Eu quero que vocês imaginem como é que vocês têm, lembrem, na verdade, como é que vocês têm levado o negócio de vocês. Como que você tem levado o negócio de vocês? Você tem aberto a sua loja todos os dias? Todos os dias você abre a sua loja, abre o seu negócio, abre seu estabelecimento, que a gente sabe que ele não é físico, mas ele existe, né? Como que tá ali a contabilidade do seu negócio? Tá tudo certinho, redondinho? Você tá anotando tudo? Tá controlando tudo? E aí, eu queria saber de vocês, vocês têm feito só o que gosta de fazer ou têm feito o que precisa ser feito? Você se considera um exemplo de profissional no seu negócio? Se não, eu sou exemplo. Eu posso bater no peito e falar, eu sou exemplo. Que tipo de chefe ou mãe você tem sido para você no seu negócio? A boazinha que tudo permite e tudo tolera, ou a que sabe e faz o que precisa ser feito? Que tipo de chefe está sendo para você? Eu queria que vocês abrissem os olhos agora. E eu espero que vocês estejam felizes, né? Com esse, com esse cenário. Espero que essas respostas que tenha vindo na cabeça de vocês com relação a esses negócios, a essas perguntas, tenha sido positiva. Porque aqui, talvez, já esteja a resposta do porquê suas metas não saem do papel, né? Talvez aqui já esteja. Que jeito que eu tenho levado o meu negócio? Será que eu tenho levado esse meu negócio a sério, igual é um trabalho? Igual eu trabalhava, de repente, assalariada todos os dias, né? Eu tenho feito todos os dias? Todos os dias que eu falo, gente, às vezes um dia você tem o trabalho já, né, tem outras coisas, mas assim, feito pelo menos alguma coisinha, feito um post que a gente sabe que não leva tempo. Você tem feito só aquilo que você gosta de fazer? Porque, gente, quem faz o que gosta é criança. E ainda assim, a mãe, se for uma mãe decente, né, que vai entrar na pergunta da mãe depois, não vai deixar fazer tudo que gosta, porque senão vocês sabem, né? Vira uma criança terrível. Enfim. Então, a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer, independente. Em qualquer coisa da vida é assim, né? E essa pergunta do exemplo, vocês têm sido exemplo? Porque o que que acontece? Como a gente está aqui com líderes, né? Deixa eu ver quem mais que tá aqui junto com a gente. A Fúvia, a Mari, né? A Vivi. O que que acontece? A gente cobra muito da líder ser exemplo. Mas e você? Tem sido exemplo no seu negócio? Se você tá aqui de manhã esse horário, gente, é porque você esquece a diretora mesmo. Isso eu tenho certeza. Mas será que você tem sido exemplo no seu negócio? Será que você é um bom exemplo para suas iniciadas? E aí, aquela última pergunta ali, será que tipo de chefe você tem sido? Essa foi uma pergunta que para mim virou a minha chave quando eu estava com o meu negócio, porque eu era uma chefe muito boazinha, digamos assim. E ser chefe bonzinho, gente, não é bom. Existe uma pessoa que, claro que não é ser chato, ser uma pessoa grossa, né, sem educação, não. Querendo dizer bonzinho demais, né? Mas ok, vamos passar pro próximo. Ah, aqui tem uma frase, Fulvio, acho que fala ela, não sei quem fala ela, só sei que é uma frase bem famosa. O sucesso, né? Então, a gente vai falar de sucesso, então vamos falar sobre o tópico que é hoje. O sucesso é constituído por 10% de inspiração e 90% de transpiração. Vocês já ouviram essa frase alguma vez? Quem aí já ouviu? Um golinho já. Vou falar muito. E, gente, essa frase ela é muito verdadeira, né? Vocês sabem quem foi Thomas Edison? Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. E o Thomas Edison, ele é um cara que meu pai sempre falou dele desde quando eu sou bem pequenininha. Porque ele falava assim que Thomas Edison demorou 1000 vezes para poder conseguir fazer a lâmpada. E
Ele fala assim, nossa, todo mundo questionava ele, né? Então você errou por 1000 vezes. Ele falou assim, não, eu descobri 999 formas de não fazer a lâmpada, né? Então, assim, é essa transpiração dele que era realmente muito, muito forte que fez acontecer a lâmpada, né? Que é uma grande criação hoje, nos dias atuais. Que hoje a gente acha como uma coisa normal, né? Mas para a época, gente, foi a invenção. Mas ok, então vamos refletir sobre ela. Ou seja, você deve sim, né, se motivar por 10% do tempo. Porque, gente, se você não se motivar, se vocês não estiverem aqui presente, consumindo conteúdo com relação a isso, né? O seu negócio não vai ter aquele gás, aquele brilho, aquela cor, sabe? Aquele diferencial, né? Você vai, às vezes, ficar ali trabalhando, rodando, 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 patinando num lugar e não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não está com o direcionamento correto. Então, por isso que é muito importante ter também 10% de inspiração. Então, o Thomas Edison, ele quis dizer o quê? Que para você ter sucesso, você precisa também dessa inspiração. Você precisa estar inspirado. No entanto, porém, todavia, 90% do tempo é na ação, né? Quem não sabe, a minha unidade, ela chama superação. No superação no sentido de se superar, mas também no sentido de ter uma ação maximizada em fazer as coisas acontecerem. Porque eu sempre fui muito inspiração. Eu adorava participar de treinamentos, até hoje eu gosto, né, bastante. De assistir vídeos motivacionais, de ler livros de autoajuda. Só que eu ficava ali. Eu esquecia desses outros 90%. E quando eu coloquei para fazer esses 90%, as coisas aconteceram. E sempre acontecem. Quando eu percebo que eu não estou tentando o resultado, eu já posso reparar que o meu mês ou o meu dia tá desse jeito. Então, quando eu decidi fazer esses 90% ação, o negócio foi transformando. Então, talvez aqui já esteja um ponto seu. Talvez aqui já seria suficiente para você. Talvez vocês não precisariam nem chegar até o final de hoje, né, da reunião de hoje. Porque aqui estaria já a chave para poder você fazer as suas metas saírem do papel, porque essa era a minha chave, essa era a chave que estava precisando virar na minha cabeça, né? É na ação, né, que a transpiração acontece. E você só consegue isso, né, se você for muito disciplinada. Porque a motivação ela acaba. A motivação, por isso que às vezes eu ficava muito assim buscando motivação, porque era tipo uma centelha. E aí ela acabava. Quem nunca aí já não passou por isso? Vai num seminário, vai numa palestra de alguém, vai participar de uma reunião, e aí chega em casa e de repente aquele fogo, aquele ânimo, aquele negócio, vou construir tudo, vou virar diretora esse mês, né? Já apagou, já acabou, né? Então, às vezes pode ser aí o seu, como diz assim, a sua chavinha que tá precisando virar, né? Não, eu não conheço a realidade de todas, então, que nem eu falei, tô falando no geral e esse caso aqui seria o meu, né? Então, quem nunca que passou por isso, né? Gente, aqui eu quero colocar um ponto, né? Por que será que pessoas falam tanto de motivação, e tão pouco da disciplina, sendo que a disciplina ela tá ali nos 90%, que é a parte crucial, que é o negócio que faz acontecer, né? A disciplina ela não é um negócio comerciável, gente. Por quê? Porque ele é associado a coisa chata, né? A dor, a sacrifício. E ninguém quer entrar num negócio que tem sacrifício. Ninguém quer fazer uma coisa que tem sacrifício, mas deixa eu lembrar vocês, não sei aqui quem é mãe. Para você ter o seu filho, você passa pela dor do parto. E que coisa maravilhosa, né? Você tá dando a luz, você tá dando a vida, né? E olha que coisa maravilhosa que é. Então, existe isso, é assim que funciona. Então, a disciplina, ela é associada a essas coisas e por isso que não é tão falado. Por quê? Olha, fulano, então, você vai entrar na Mercay, mas você vai ter que trabalhar, tá? Por que que a gente não fala isso? Porque a gente sabe que a disciplina, ela não é comerciável, né? Depois a gente treina essa parte, mas ela é essencial. Vocês estão num ponto da carreira de vocês, vocês estão aqui 8 horas da manhã, né? Assistindo um treinamento sobre liderança. Então, vocês já têm que saber que disciplina é importante. Acredito eu que isso já é vivo na vida de vocês, né?
E aí, quando a gente fala de dor, né? Não é agradável, não é gostoso, né? E nem é bom a gente também ficar pensando muito na dor mesmo, não. No entanto, gente, é a tal da disciplina, né, que vai fazer a diferença no seu trabalho. Ali em Cartas aos Hebreus, né, vai falar ali, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ah, é tão ruim quando alguém adverte a gente, quando alguém corrige, brinco com a Fu, gente falando, né, a Fu vai saber. Eu falo que às vezes, né, chama atenção e tudo mais, aquela coisa assim que é chata no começo, só que eu sempre falo que eu prefiro que alguém chame a minha atenção, que alguém de repente me alerte, me cobre alguma coisa assim, e aí eu consiga corrigir do que depois eu fique lá chorando pelo leite derramado, né? Então, é claro que é ruim, com todo mundo é ruim, só que ela é muito boa, né? Porque mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, né? Então, essa promessa, ela é super viva. Então, às vezes a gente vai achar ruim alguém tentar disciplinar a gente, vai tentar achar ruim a disciplina em si, mas os frutos que você vai colher dessa disciplina, eles são muito maravilhosos, né? Então, são frutos verdadeiros ali, né? E a disciplina, deixa eu só cortar lá que ele pulou um monte de. Calma aí, gente. Ele pulou tudo aqui. Ou seja, aí voltei. Igual tecnologia é uma coisa complicada, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas enfim. E o que que a disciplina ela fará? Ela fará você? Ela fará você agir apesar do, né? Agir apesar do medo, agir apesar do cansaço, agir apesar da chateação, agir apesar do descontentamento, agir apesar da preguiça, agir apesar da insegurança. Por que agir apesar? Gente, nunca vai parar de ter um dia igual hoje, onde a vontade nossa é ficar deitado na cama, sem levantar. Mas a disciplina vai fazer você levantar e assistir um treinamento sentado, assistindo ali, anotando. A disciplina que faz você fazer isso. A disciplina que faz você levantar e abrir sua loja todos os dias. A disciplina que vai fazer você, apesar de ficar irritada, apesar de ser chateada com a sua diretora, ou com o marido, ou com o filho, agir independente disso. A disciplina que faz isso. Porque a disciplina vai te mostrar o que você precisa fazer. E ali tem uma chave também muito importante. Às vezes a gente fica ali curtindo. Eu nunca esqueço do selo falando na palestra. Curtindo a nuvem negra ali da sua bad, da sua tristeza, né? Não quer falar com ninguém. E é a disciplina que faz você agir. Porque é a disciplina que faz você levantar, né? Enfim, quero colocar ali para vocês. Não compre as suas desculpas. Quem é muito bom em desculpa não é bom em mais nada. Em mais nada, nada, nada. Grave essa frase. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque se alguém te corrigir, você der uma desculpa, você deu desculpa. Você não agiu, você não resolveu a sua situação, né? Então, não compre suas desculpas, não compre. Se você não comprar suas desculpas, eu tenho certeza que a chance de você não comprar as desculpas dos outros é muito maior, e aí você vai conseguir ter os seus inícios acontecendo, as suas vendas acontecendo, porque você vai entender que aquilo ali é só uma desculpa, né? Você vai conseguir enxergar. E ela, gente, por natureza, esses sentimentos, eles vão tentar frear a gente. Porque, assim, é muito gostoso, é muito cômodo pra gente não levantar cedo, não ir fazer uma academia. Claro que é cômodo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai pedir para que a gente fique tranquilinho. Pra que sair da zona de conforto? Pra que fazer isso? Tá tão bem aqui, estamos bem aqui, né? É cômodo. Então, sim, esses sentimentos não vão parar de acontecer. E aí eu quero saber,
Você vai agir apesar do medo? Vai agir apesar do cansaço? Vai agir apesar da chateação? Talvez aqui também seja a sua chave. Gente, uma frase que eu gosto muito, que é do T. Harv Eker, eu não trouxe minha caneca aqui, mas eu tenho uma caneca que fica lá na minha mesa, lá que agora eu tenho escritório lá na mãe, né, mãe? E essa frase eu coloquei ela logo quando eu li o livro Segredo da Mente Milionária, que foi o livro assim que virou a minha chavinha. Para quem não sabe, o meu sonho era ser concursada, trabalhar assim, trabalhar numa empresa grande e tudo mais. Então, eu sempre tive essa mentalidade, né, de assalariado, de ter certinho, de ganhar bem, mas dentro de uma empresa, porque tem direitos e nananã, e assim por diante. E foi esse livro que mudou essa minha chave, né? E essa frase, ela é uma frase que ela fala muito, né? Muito em poucas palavras. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Tem alguém anotando que quer que espere um pouquinho? Tá, esperar. Só um pouquinho, tomar uma água enquanto isso. Essa frase, ela tem muito conteúdo em poucas palavras. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultado. Fechou, então. Então, bora lá. Calma aí. Que conduz a resultado, gente? Que conduz a resultado? Na frase? O que que tá lá falando na frase que conduz a resultados? O que que vem antes do resultado? Vamos ver se alguém mandar. Ninguém? Ah, ações, ações. Isso. Vocês percebem como é importante anotar? Eu acabei de virar um negócio. Vamos lá. Vamos seguindo. Isso aí, ações. Então, o que conduz a resultado, gente, são ações. São as ações. É as ações, então foca. É inegociável. Inegociável, não tem como negociar. Não tem, gente. Não tem, é inegociável. Não tem como você querer ter resultados se não tiver uma ação. É impossível. E aqui eu quero frisar que a gente está de trás para frente, né? Isso, de trás, do final para o começo, na verdade. A gente começou bem do finalzinho da frase e a gente vai trabalhar ela hoje, né? Então não tem como você querer resultado sem agir. Isso daí vai entrar de acordo com tudo que eu falei até agora. Não tem como. É impossível. Não tem como alguma coisa se materializar na sua vida se não tiver alguma ação sua. Não tem como você pular etapas daquela frase ali. Não tem como. É impossível. Ali, dentro da estação, né, Tiago? A fé sem obra, ela é morta, é uma frase bem conhecida e é muito verdadeira. Não adianta nada você ter 10% de inspiração ou 100% de inspiração e não tiver os 90% de transpiração, não tiver os 90% de ações. Não tem como você ter resultado sem ações. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa, não. Mas, Gé, vamos lá. Agora falei que eu queria falar com todo mundo, né? Eu tenho, né? Deixa eu ver aqui, tampou um pouco da frase, né? Eu tenho feito de tudo. Tenho feito tudo direitinho. Eu faço, eu abro minha loja, eu tô ali, eu tô bordando, eu tô mandando mensagem pra galera, eu tô fazendo assim, nananã, e não tô tendo resultados. Por que que eu não tô tendo resultados? Por que, gente? Por que que eu não tô tendo resultados? E aqui eu quero trazer dois pontos, né? Ponto um, talvez, né? Pode ser que a sua graça ainda não esteja pronta, às vezes ainda não é o momento, né? Por que que a sua graça não está pronta, né? Que é aquele negócio do tempo. É porque você ainda não esteja pronto. Talvez ainda está faltando alguma coisa em você. Está faltando você estar preparado. Está faltando alguma coisa dentro de você que ainda não permitiu que você alcançasse isso. Está faltando algum aprendizado que você ainda não teve, que você fica relutando para ter. Que de vez em quando a gente tem que dar uma chacoalhada nas pessoas, né? Você está sendo lapidado, só que você precisa se deixar lapidar. Se você não se deixar lapidar, for muito cabeça dura, não vai evoluir também. O outro ponto
O problema está na raiz. E aqui eu quero perguntar para vocês, deixa eu ver se na próxima slide é. O que é a raiz da ação? A gente foi lá no final, né, da frase. Qual que é a raiz? Qual que é a primeira palavrinha que fala lá na frase? Vamos ver lá se vocês estão prestando atenção. Qual que é a raiz? O que que vai fazer lá em primeiro lugar gerar ação? Porque a gente pensa numa raiz igual uma árvore. Tem o tronco, tem as folhas e tudo mais, né? Para depois gerar o fruto. Deixa eu ver. Não, não é sentimento, não. Falo que precisa anotar, vocês não acreditam? Vocês ficam confiando aí na cabeça de vocês? Pensamentos, isso aí, vive, pensamentos. Exatamente. Então, gente, o raiz de qualquer ação é o pensamento. Isso aí, a Vivi leu o livro. Eu lembro quando ela postou lá que ela estava lendo o livro. Esse livro ele é maravilhoso. Quem não leu, leia, é muito bom. O pensamento, né? Então, o pensamento é a raiz da ação, né? Então, antes de falar sobre pensamento, antes de a gente entrar nessa questão do pensamento, né, especificamente, eu quero apresentar para você uma empresa bilionária que está aí no mercado há quase 60 anos e que só vem crescendo aí no mundo da beleza. E tudo por quê? Porque a sua missão e valores e prioridades sempre foram corretos. E aí eu quero saber de vocês, que empresa que eu tô falando? Qual que é essa empresa maravilhosa? Vamos ver se alguém acerta. Pelo amor de Deus, vocês vão errar, né? Pelo amor de Deus. Marquei, isso aí, gente. Lindo, maravilhoso. Eu gosto que vocês entram nas minhas doiduras. Então, gente, agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a nossa empresa, sobre a nossa cultura dentro da nossa empresa. Por quê, gente? Por que que é tão importante a gente entender? Porque tem gente que às vezes entra na empresa e que não percebe em que empresa está vivendo, em que empresa está trabalhando. Não enxerga isso, não enxerga, de verdade. Nós temos uma baita de um potencial, e eu falo isso, gente, eu falo isso porque eu também já fui essa pessoa que não enxergava isso. Eu sempre respeitei muito a empresa, mas eu não enxergava o quão grandiosa ela era, o quanto que ela é impactante na vida. De verdade, eu sei que às vezes isso parece engraçado, né? Do jeito que eu falo, né? Mas eu não, eu mesmo escutando, falava várias vezes, eu não entendia o quão grande isso era. Não entendia de verdade. Então, a nossa missão poderosa, número um, top das galáxias, é a missão da empresa, é a missão de todo mundo que está envolvido com a empresa, né? Do produto da empresa, de nós como consultoras, de nós como diretoras, de nós como, enfim, qualquer pessoa que estiver envolvida, né, na empresa, é enriquecer vidas. Quais vidas? A minha? As suas? Né? Também a gente vai acabar sendo enriquecida, mas o foco principal, né, é enriquecer a vida das pessoas, é enriquecer as outras vidas que são impactadas, seja com a oportunidade, seja com o momento de skincare. Essa é a nossa missão. A missão da empresa não é vender produtos. Tá escrito ali? Vender Merkei, vender produtos da Merkei? Não. A missão, ela é enriquecer vidas. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão principal, né? Então, para de querer empurrar na cliente tal produto. Não existe empurrar, gente. Ninguém compra produto empurrado. Ela pode comprar uma vez, nunca mais compra com você. Todo mundo que vende aí sabe que é assim que funciona. Para de querer colocar para sua consultora que ela, se ela comprar tal coisa, ela vai ganhar tal coisa. Ela não vai comprar. Chega uma hora que ela vai parar. Ela não vai conseguir mais. Porque enquanto ela não entender o valor daquilo, o valor do que ela está fazendo, o valor do que é bom para ela, não vai adiantar. Ela vai ganhar umas bolsas ali, aí depois ela vai sair da empresa e vai lá meter a boca na empresa nas redes sociais e falar que só para ganhar uma bolsa. Porque ela não entendeu nada, ela não entendeu o porquê daquela bolsa. Então, assim, não adianta você querer oferecer para alguém que não vai saber receber. De verdade.
Então, para de querer vender, né? Produto ou oferecer para aquela pessoa que ela é rica só porque ela tem condições de comprar. Gente, eu cansei de vender para pessoa humilde, que tinha o sonho de ter um produto bom, que quer comprar, ela quer comprar já um negócio de qualidade, ela não quer ficar gastando ali porque vai jogar dinheiro fora. Porque sabe a pessoa que ela é humilde, uma pessoa humilde, né? Ela sabe o valor do dinheiro. Ela sabe que ela não pode ficar rasgando o dinheiro dela, não. Então, às vezes, a pessoa que ela é dita como rica, né, de bens materiais ali, que a gente julga, né? Ela nem vai enxergar o valor do produto seu. Ela não vai entender. E nem da oportunidade, muitas vezes, né? Quer dizer que não é para quer dizer que não é para oferecer pra gente rica? Não, gente, calma. Não é isso que eu tô querendo dizer. Pelo amor de Deus. Tira esse cifrão do olho. Essa é uma frase que a Fúvia fala muito e eu acho que é muito verdadeira. Tira esse cifrão do olho. Enquanto você for para chegar numa vida e achar que a vida que você está enriquecendo é só o seu bolso, o dinheiro não chega no teu bolso. Não vende. Não adianta. Por quê? Porque a tua missão, o teu pensamento, a tua raiz está errada. Tua raiz está errada. Visões, isso. A pessoa precisa enxergar esse benefício, seja o produto ou seja a oportunidade. Para de pensar, gente, ali num curto prazo, né? Que eu falei, vende uma vez, ou de repente até inicia a pessoa, aí depois o negócio não vai, não anda. Por quê? Porque ela não entendeu. Ela não sentiu o quanto que essa vida está sendo enriquecida. Ela não entendeu o que ela está vivendo. Mary Ash já falava, né? Essa frase é muito boa. Se você fizer algo, mesmo que faça errado, ai, Jéssica, eu não sei oferecer a oportunidade, mas se você fizer certo, gente, com a intenção certa, quer dizer, né? Se você fizer com a intenção certa, a intenção de realmente impactar vidas, de enriquecer essa vida dessa pessoa, oferecer a oportunidade, a pessoa pode até falar não, mas ela vai lembrar de você quando ela for decidir. Por quê? Porque você foi verdadeiro com ela. Ela pode até falar não, mas uma outra pessoa aparece, e é incrível como aparece do nada. Porque você tem a missão certa, você faz certo. Ai, Jess, mas eu perdi aquela lá que de repente eu falei errado, você não perdeu ela. Tava treinando, estava sendo lapidado. E às vezes, também não era o tempo dela. Já iniciei gente que ofereceu oportunidade há 2, 3 anos atrás, quando eu tava ali nessa bagunça, né? E depois entrou. Então, isso vai acontecer e conforme vocês estiverem na empresa, você vai perceber isso acontecendo. Mas agora, se você fizer algo, mesmo que certo, fazendo certinho, gente, abordando igual a Fúvia mandou lá no grupo, igual a Vivi mandou lá no grupo, igual eu mandei lá no grupo. Se você fizer certinho, exatamente. Mas se a tua intenção estiver errada, vai dar errado. Pode não dar errado agora, mas vai dar errado. Você vai colher. Porque a lei da semeadura, ela é verdadeira, ela é muito verdadeira. Não tem como, gente, você plantar um limão e colher morango, não tem como, é impossível. Existe isso? Não existe. Então, assim, aqui é uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte. Porque o que que acontece? Às vezes você vai falar assim, nossa, Jéssica, mas eu faço tudo certinho, eu trabalho tudo certinho. Mas será que você entendeu mesmo qual que é a tua missão? Será que você entendeu? Qual que é a missão sua? Quando você não entender, você vai achar que é chato oferecer oportunidade porque você está incomodando. Você vai achar que a pessoa, nossa, ela falou não para você, você acha que é pessoal. Quando você não entender a sua missão, entender isso, tudo vai ser um peso, um fardo. Ai, que só para mim que fala não. Ai, que só para mim não sei o quê. Não existe isso, tá? Bora lá, vamos continuar. Valores. Todo mundo aqui conhece os valores, né, da nossa empresa, então, a gente tem alguns valores. Isso daí tudo tem na apresentação da oportunidade, né? A regra de ouro. E a regra de ouro aqui tem uma vinculação muito forte com a semeadura. Por quê, gente? Quem aqui vai falar para mim qual que é a nossa regra de ouro? Tô esperando no chat. Vou tomar mais uma água. Qual que é a nossa regra de ouro? A diretora não vale, né? Porque ela sabe. Eu espero, pelo menos. Vamos lá. Qual que é a regra de ouro? Vou-lhe uma, vou-lhe duas.
dois, três. Gente, todo mundo tá com medo de falar qualquer regra de ouro. Meu Deus, será que ninguém sabe? Socorro. Talvez seja aí, então, o seu bloqueio. Não que não fazer, já que a vida toda eu achei que era isso, sabia? Aí depois que eu li aquele livro, The Marquee Way, lá, sabe? O jeito do Marquee de lidar, de liderança, não lembro exatamente o nome. Mas é exatamente isso que a Evelyn colocou. Esse não tá na frase da regra de ouro, né? A gente sempre foca o que não fazer. E a regra de ouro, ela vai falar o que fazer, na verdade. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você, né? E claro, isso daí vai abrir também a questão do não. Só que é muito mais forte do que isso. Porque não é só o que você não faz, e sim aquilo que você faz pelo outro. Né? Então é muito mais forte, porque você pode deixar de dar o pão para alguém, você pode ignorar uma pessoa na rua, você pode deixar de fazer alguma coisa e ainda assim achar que é bom. Mas não, o bom mesmo é quando você faz o bem, faz aquilo que você gostaria que fizesse com você se você estivesse na situação da outra pessoa. Não fazer é mais fácil do que fazer. Exatamente. É muito mais tranquilo. Para alguns, talvez não. Mas para uma pessoa sensata, não fazer é bem mais tranquilo do que fazer. Tem gente que é complicado, né, amigos? Não vamos falar dessas pessoas. Enfim, então é exatamente isso. E eu falo que tem muita relação com a semeadura, por quê? Por que que tem muita relação? Se você planta o bem, se você faz pelo outro, é incrível como o universo vai retribuindo. Como você vai colhendo isso também das pessoas. As pessoas, elas sabem quem é bom. Não adianta, você pode se camuflar, fingir que você é bom e fazer, postar lá nos stories e tudo mais, né? Mas a colheita vem e a colheita chega, meu amigo. Então, se você plantar o bem, mesmo que demore, gente, você vai colher, né? Se plantar o mal, mesmo que demore, você também vai colher, né? Então, sim, claro que a gente também não vai fazer, porque isso daí envolve o que você também não ia gostar que fizessem com você, né? Mas você precisa saber o que fazer pelas outras pessoas, ok? Aqui eu coloquei, eu vou pular o espírito de ajuda porque eu quero falar do espírito de ajuda de uma forma bem específica, tá? Então, a gente vai falar ali do faça me sentir importante bem brevemente. E o faça me sentir importante, gente, a Marquei Ash, ela vai dizer assim, que a gente tem que todo lugar onde a gente for ou todo lugar onde a gente estiver, nossa, hoje eles estão atacados. A gente tem que imaginar uma plaquinha no pescoço pendurada, falando assim, faça me sentir importante. E aqui entra a questão do elogio sincero. Essa semana, né, a gente estava fazendo as parcerias e tudo mais, tive contato com muita gente, e muita gente me falou uma frase, assim, que estava bem de encontro com isso. Nossa, Jéssica, como você alegrou o meu dia. Nossa, você deixou meu dia muito alegre. Por quê? Porque eu fiz um elogio sincero para essa pessoa. Eu fui sincera no meu elogio. Não adianta você ser falso. A pessoa sabe, né? Aí, em um momento, em uma pessoa específica, ela falou assim: Nossa, nunca imaginava e tal. Ela ficou toda assim, emocionada. E a hora que eu falei, a hora que aconteceu, eu falei assim: Olha para você ver como que é importante a gente fazer isso, sabe por quê? Porque a alegria dela me fez ficar alegre. Porque assim, eu falei tão assim, sem intenção, sabe? Foi tão natural. E a hora que ela agradeceu, assim, de forma genuína, foi tão gostoso para mim que eu vi o quão importante que às vezes a gente fazer pelo outro a gente recebe de volta, né? Então isso é muito, muito bom. E vamos para o espírito de ajuda. E aqui tem outro ponto. Gente, todo mundo sabe que o espírito de ajuda é ajudar a pessoa, né? Isso aqui, claro que a gente, para algumas coisas, que nem eu falei bastante na regra de ouro, vai estar ali junto da regra de ouro, mas o espírito de ajuda, às vezes, é também não fazer. Vou explicar, né? Então, eu vou ler ali o que eu escrevi. Aqui sempre foi a minha dúvida durante muito tempo, né? A Fúvia sabe, a Mari sabe, né? Que eu sempre questionava, mas até que ponto eu tenho que fazer? Até que ponto eu tenho que ir, né? Porque ajudar nunca foi um problema para mim. Sempre quis ajudar, sempre quis estar ali. Só que o meu problema era falar não. Porque eu sempre estava querendo ajudar e aí eu ficava quase doida. E aí eu percebi que ajudar demais às vezes atrapalha. Sabe por quê?
Agora a gente vai entrar ali nos porquês. Vou explicar. Atrapalha o desenvolvimento, né? De aprender a pescar o peixe. Você fazer demais vai atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. E isso vai ser ruim, né? Eu coloquei ali, né, que a linha para o líder, para quem está na posição de líder, é muito tênue entre saber o que fazer. Por quê? Porque o líder ele é exemplo. Só que aí, o exemplo, o que que é o exemplo, gente? Quando a gente faz uma atividade numa escola, o exemplo é só um exemplo. Você que tem que fazer o resto, né? E ali eu coloquei, né, que eu sempre fui líder desde criança, né? Que a minha mãe não brincava comigo, né, gente? Claro. Mas quem brincava comigo quando eu era criança, sabia que eu vivia comandando as brincadeiras. E um dia eu passei por um episódio que foi o seguinte: as meninas ficou bravas porque eu sempre quis escolher a brincadeira, era só eu, só eu, só eu. E aí eu falei, então tá bom, então hoje vocês escolhem a brincadeira. Elas não conseguiam nem escolher o que brincar. Por quê? Porque eu não deixava elas escolher, elas criar, entendeu? Elas ficaram tão perdidas que elas não sabiam o que fazer, porque agora elas tinham que fazer sozinha. E elas não sabiam fazer. E eu sempre fiz por elas. Entendeu? Então, eu coloquei ali, pra quem tem filho, né? Né? Uma mãe fazer a tarefa do filho não é feio? Vocês não acham feio uma mãe fazer a tarefa do filho? Né? Para quem é professor aí, chega lá com aquela letra linda, você sabe nitidamente que não foi a criança que fez aquela tarefa. Aquele desenho que não foi a criança que pintou aquele desenho. Tem alguém com o microfone aberto. Enfim, né? Você pode falar quantas palavras você quiser, falar ali quantas vezes, às vezes você vai negar e vai falar, não, Jéssica, não é assim não. Mas Deus tá vendo, você sabe que faz, né? O teu subconsciente, ele vai voltar, né? É, a ter esses pensamentos. E é, se você e você não ressignifica, né? Por quê? Porque é mais cômodo você culpar alguém de você não estar dando certo do que você realmente fazer acontecer. Então, você pega, como dizem, nessa questão do líder, você até uma linha assim, até onde eu consigo fazer. Então, isso para mim era uma dúvida, até onde eu devo fazer. Então, aí eu aprendi que a gente não deve fazer, né? A gente precisa ensinar a fazer, porque para que a pessoa saiba fazer sozinho quando precisar fazer sozinho, ok? E às vezes você, como liderado, ou até como líder, só um minutinho, gente. Deixa eu vou pedir pro Paulo calmar os cachorros que tá. Agora, só porque eu falei, eles acalmaram. E eu clicando aqui no negócio. Aí pulou tudo. Eu falo pra vocês, gente, não é bom a internet, é o negócio. Então vamos lá. Tinha pulado todas as folhas, né? Agora a gente vai voltar. Era muito barulho de cachorrinho na minha cabeça. Então, gente, o espírito de ajuda. Ah, por que que ele não tá carregando? Não sei por que que ele deu mensagem que tinha desligado. Mas enfim. Gente, outra coisa ali que eu quero colocar sobre o espírito de ajuda, né? É fazer sim pelo próximo. A gente tem que fazer, sem esperar nada em troca, né? Com toda certeza do mundo. Mas não é ser bobo do outro. E aqui é forte, né? Ou ser muleta do outro. Por que muleta do outro, né? Quando a gente depende muito de outra pessoa para fazer alguma coisa, a gente cria ela como uma muleta da gente, né? E aí aqui eu coloquei uma reflexão, né?
Se Deus nos livre, falta eu, né? Espero que não, isso daí vai demorar, espero ficar bem velhinha. E todo mundo que tá aqui, espero que todo mundo fique bem velhinho, não seja marquei igual a Shirley, lá desfilando no seminário. Mas Deus o livre acontecer, gente. Será que todo mundo que você treinou, suas lideradas, também vai deixar de ser Mary Kay? Porque assim, se você continuar sendo muleta dessas pessoas, vai ser o que vai acontecer, né? Não tem como elas andarem sozinhas. Então, aqui é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente tem que tomar cuidado para não deixar as nossas filhas Mary Kays também como acomodadas. O pessoal questionou essa semana sobre como formar líderes, né? Como formar líderes, e aqui entra também na questão como formar consultoras. É simples, é muito simples. Você precisa treinar elas a fazer o que você faz, e elas precisam saber fazer sozinhas. Se elas dependem muito de você para fazer sozinho, para fazer, elas não estão bem treinadas. Então, é aí que tá. E aqui, eu não sei se eu coloquei aqui nesse slide. Eu acho que não. Mas assim, tem que tomar cuidado. Ah, foi aqui mesmo. Tem que tomar cuidado, gente, porque tem gente que realmente tem mais necessidades de você, digamos assim. Tem gente que tem mais dificuldade. Vai ter uma consultora que às vezes não tem facilidade com a internet. Vai ter gente que realmente tem mais dificuldades. Isso aqui, não estou dizendo que não é para ajudar, tá? Pelo amor de Deus, é sim. Espírito de ajuda está nos nossos valores. Mas o que eu tô querendo dizer é não fazer demais. Então, vai ter sim pessoas que têm dificuldade. Sou péssima em internet. Então, às vezes a gente sabe que a pessoa ela tem mais dificuldade. Com certeza. E aí você vai precisar dar um suporte maior, se você tiver condição, porque às vezes você também tem alguma limitação ali, né? Mas você vai tentar pelo menos dar o seu melhor. Mas você sempre vai ajudar. Mas aí existe aquela linha tênue novamente. Será que realmente tem dificuldade ou só está acomodado? Isso aí, a Vivi não compra a desculpa dela. Isso eu tenho certeza que ela não compra, né? Vocês viram lá, né, no ranking? Que top. Gente, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar acomodada também, né? Nós acomodadas, vocês também como lideradas acomodadas, porque assim, isso daí pode acontecer. A gente depender das pessoas e achar que isso daí é porque elas estão treinando a gente. E não não é, você dá só acomodada, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque assim, tem pessoas e pessoas. E aí você vai ter que aprender a distinguir quem que tá ali só falando que não consegue, realmente não consegue, tem dificuldade, ou aquela pessoa que tá ali só esperando só você trabalhar por ela. E aqui um ponto muito forte. Não adianta você iniciar alguém e falar que você vai fazer tudo por elas, porque você não vai conseguir fazer, gente. O negócio é independente por causa disso. Não tem como você trabalhar por todas as suas consultoras. Você pode trabalhar com elas, fazer uma ação com elas, isso sim, né? É importante. Mas o dia a dia ali, ela que tem que fazer. Agora, se ela trabalha só quando você vai lá, será que ela tem feito o negócio dela? Será que ela não tá ficando só acomodada? Ou ela realmente não sabe fazer, né? Faltou alguma coisa na hora de treinar elas, né? Então aí você precisa ter esse discernimento, que pode ser aí que o negócio não tá dando o próximo passo, né? Prioridades, a gente já tá quase, né, tá quase caminhando ali. Vai passar um pouquinho do horário, tá, gente? Quem for ter horário, eu vou entender. É, Todo mundo conhece essas prioridades aqui dentro da empresa, né? Então, quando a pessoa entra, ela já tem que saber que tem essas prioridades, para que ela entenda em qual tipo de cultura organizacional da empresa ela está trabalhando. Porque, assim, vai ser um choque. Você trabalhar numa empresa onde ela tem princípios que não condizem com os seus, vai sempre ser um choque.
Vai ser sempre um choque. Então, precisa estar de acordo. Aqui eu sempre falo que isso daqui foi uma das coisas que me pegou mais forte. Por quê? Porque esses sim que são prioridades minhas. Essa aqui é realmente o que eu acredito. É essa ordem real. Então, dá muito certo para mim, marquei. Por quê? Porque ela tem muito a ver com o que eu acredito. Se você não acredita, gente, se você não acredita no produto, você não vende. Se você não acredita na oportunidade, você não consegue fazer a pessoa iniciar. Se você não acredita, não tem como. Então aqui tem que estar, você tem que entender que essa aqui é o nível de prioridade da sua empresa. E se você forçar a sua consultora a inverter essas ordens, por exemplo, colocar a carreira em cima da família, o teu negócio também não vai perpetuar, né? Então, claro que volto lá a dizer, né? Cuidado para não comprar desculpas, que às vezes é só uma desculpa, mas às vezes realmente é um problema, certo? Então, Deus em primeiro lugar. Enquanto você não chamar Deus para ser sócio do seu negócio, ele não vai dar certo. Não adianta. Enquanto você não colocar ele no lugar onde ele é para estar, em primeiro lugar, o teu negócio, Marquinhos, não vai dar certo. Por quê? Porque esse aqui é o pilar da empresa. Entendeu? Quando eu coloco Deus, fé, essas coisas em primeiro lugar, às vezes tem muita gente que confunde com religião. A religião, ela ajuda você a colocar isso em primeiro lugar. Ela é um suporte para você. Não é o, como diz assim, não é o foco, porque o foco é Deus, exatamente, né? Então, ela vai ser uma excelente ferramenta. Olha, saí tudo de novo. Vamos lá, calma aí. Tá na mesma página. Só compartilhar aqui. Então, a gente tem que colocar, então vai ter que colocar Deus em primeiro lugar, sim. A sua família também vem antes da carreira, sim. Porque ela vai ser o combustível. E lembrando, gente, que a sua família, ela é seu motivo. Não só desculpa para não fazer. É motivo. Tava conversando com a Si, né? Eu não sei se a Si hoje ela tá aqui. Vamos ver. Acho que tá, né? Tá. E a gente conversando sobre, ela falou que a filha dela via ela. Sai, tá ali. Via ela saindo trabalhar e ela fala que foi por isso que ela se inspirava na mãe, né? Vendo sair. Muita gente às vezes fala assim: ah, eu não vou sair de casa para trabalhar porque senão eu vou deixar meu filho ausente de mim, sem mim. E às vezes você tá sendo o exemplo, né? Qual que é o exemplo que você tem mostrado para o seu filho, né? Então, aqui, a família ela tem que ser o motivo para você ir. Claro, né, gente? A gente podendo trabalhar, estando perto da família, melhor ainda. Olha que bênção, né? Uma bênção essa empresa maravilhosa. Mas a gente precisa entender qual é o exemplo que você tem dado. Em terceiro lugar, a carreira, né? Então a gente precisa entender essas prioridades também. E agora a gente vai voltar lá no pensamento, que era o motivo que eu trouxe, né? Então, se você não tem, né, aquela ordem muito bem estabelecida na sua cabeça, você vai patinar, certo? Aqui que eu tava naquele slide que eu me baguncei. Mas enfim. Tem problemas, né? Tem problemas em colocar essa ordem, geralmente, né? Esses problemas, eles vão estar vinculados com as nossas raízes. Se a gente colocar, por exemplo, assim, se a gente sempre coloca a carreira em primeiro lugar, a gente tem alguma raiz de rejeição. Se você ainda não leu esse livro, gente, Raiz de Rejeição, leia. Leia, porque ele é muito bom para tirar dessas raízes suas. Por que que eu falo que ele é muito bom? Eu comecei a ler o livro e eu ficava pensando em várias pessoas, assim, né? Falando assim, fulano tem essa raiz, ciclano tem essa raiz, e eu, né, julgando, né? Perfeita. Zero defeitos. Ninguém erra, né? Incrível. Enfim, até que chegou na minha raiz de rejeição, gente. A hora que chegou na minha raiz, eu falei assim, uau, esse livro, ele é completo. E aí, é outra coisa que também me ajudou muito a me fortalecer, a me entender. Porque quando a gente não coloca essas... estou aqui, a Siri está aqui para ajudar. Ele é ótimo. A gente fez um clube do livro dele. Muito bom. E, então, assim, se você de repente está tendo dificuldades com em colocar essa ordem, é porque provavelmente você tem alguma raiz de rejeição, você tem algum bloqueio, né? Você não está conseguindo acessar essa vida em abundante que Jesus, né, veio prometer para
gente. Eu vim para que todos tenham vida e para que tenham vida em abundância, né? E aí a gente acaba tendo crenças limitantes. Dinheiro é sujo, eu não posso fazer tal coisa porque senão eu vou ficar sem a minha família. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou perder meus familiares. Enfim, várias crenças limitantes que pode surgir ali e realmente está vinculada na raiz, né? E aqui entra a questão, mesmo que você negue e fale, não, Jéssica, isso daí para mim não tem nada a ver. Essa raiz eu não tenho. Eu não tenho, não. Seu subconsciente sabe do que você tem. Por isso que eu falei pra vocês que a hora que eu tava lendo, eu falei assim, nossa, que pancada que eu levei. Então, o subconsciente, ele sabe quais são as suas raízes. E é por isso que, às vezes, o pensamento, as suas ações, os seus resultados, né, não estão condizentes com o que você queria. Por quê? Porque os pensamentos que mais habitam a sua cabeça têm a ver com essas crenças limitantes. O pensamento, ele volta nesse pensamento negativo, né? Então, assim, eu tava brincando com meu pai, conversando, né? Com a mãe, o pai, com o Paulo. E tô lendo esse livro ainda, que é O Poder do Subconsciente. E eu achei interessante, porque ele fala assim que às vezes a gente não consegue nem repetir o mantra. Sabe por que que a gente não consegue repetir o mantra? Porque a gente tá lá no mantra lá assim, é que eu tenho uma vida em abundância e tal. Nanã. Por quê? Porque o teu subconsciente tenta repelir esse pensamento. Que é abundante. Você tem que trabalhar. Eu brinquei com eles que eu estava falando de Mega Sena e tal. Eu falei assim, nossa, gente, eu não posso ganhar na Mega Sena. Senão, já pensou se eu resolver todos os meus problemas ganhando na Mega Sena? Vai ser eu para falar para alguém que tem que batalhar para poder conseguir? Olha a minha crença limitante. Minha raiz de crença de dinheiro tem vinculação com o trabalho, né? Não sei se vocês já sabem sobre essa história, mas enfim. Então, esse é o pensamento que vem ali, ó. E você não ressignifica ele. Você deixa ele ali porque você acha que tá certo. E por que que você acha que tá certo? Porque a tua raiz tá errada. Porque você tem raiz de rejeição. Você tem alguma coisa que tá te bloqueando. Você precisa desbloquear, tirar isso da sua cabeça, né? É mais cômodo você culpar alguém, culpar o acaso e falar assim: "Ah, é porque Deus quis assim. Deus quis assim. Por isso que eu não faço tal coisa. Foi Deus que quis assim." Eu vou lembrar, Jesus falou que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Será que Deus queria que você passasse por necessidade? Aí é que tá, né? Mas é fácil a gente culpar o acaso. Ah, tinha que acontecer, né? Esquece que a gente que provocou tudo isso. Ou às vezes a gente coloca Deus como um vilão, né? Às vezes a pessoa tá meio embirrada com Deus e fala assim: "Ué, ele não é Deus? Por que que tá acontecendo isso?" Ele podia tirar. Só que aí teu pensamento, teu subconsciente tá ali, sempre com crenças limitantes, pensamentos negativos, tudo ruim. E você quer que Deus opere? E aí agora a gente vai seguir em frente. Teu pensamento, que você disse não ter, virou um sentimento, que virou uma ação. Geralmente quem faz, às vezes nem percebe, né? Ou às vezes a gente se justifica, se desculpa. E aí teve um resultado que você não desejava. Ah, então, Fu, a unidade não fez a pontuação por causa disso. A consultora não deu continuidade por causa disso. A gente se justifica demais. Mas será que você confiou naquela consultora que ela ia fazer sozinha? Que ela ia fazer o negócio acontecer? E aí aqui vocês vão perguntar, Jéssica, tudo bem, mas daí como é que eu vou controlar meu pensamento? Meu pensamento ele acontece do nada? Como é que eu vou controlar esse carinha que vai ali, né, me importunar o tempo todo? Eu quero que vocês leiam ali comigo, então. Não é possível esvaziar a mente, mas práticas como a meditação podem auxiliar a concentração e o gerenciamento das nossas ideias.
diz o médico Fernando Gomes. Membros da Sociedade Brasileira de Neurologia. Isso porque, quando alguém medita, atividade de algumas regiões do cérebro, ativa, né, a atividade de algumas regiões do cérebro, se torna mais acelerada, como o hipocampo, que daí está relacionado à memória, o córtex cingulado anterior, concentração, coordenação motora e as amígdalas cerebelosas. Não sei falar todos esses nomes. Emoções. Então, gente, é muito impossível. É impossível. Vocês conseguiram parar de pensar alguma vez na vida? Ninguém para de pensar, né? Ninguém para, não tem como. Só que você pode trabalhar isso, né? Então, aqui a gente temos uma forma de controlar, né, esses pensamentos, que é meditando. E dentro do que eu acredito, da minha fé, outra técnica que eu uso, que na verdade é a que eu uso, né, é a oração. A oração, ela acalma, né? Principalmente orações, assim, que você vai repetindo, né, de forma mais tranquila, porque ela vai acalmando nosso cérebro, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado, sempre compassado, sempre refletindo. Tem alguém mandando? Isso aí. A oração, ela é fora de base. Bem, agora a gente já sabe um meio, né, de controlar esses pensamentos. E agora? Como que eu faço, né, de verdade para tirar minhas metas do papel? Bora lá. Já entendemos até aqui, gente, que se não houver ação, não tem como ter resultados. Se existe ação e bem direcionada, pode ser que o problema seja volume. Talvez você tenha a intenção certa, até age, né, de forma correta, mas assim, talvez esteja fazendo com pouco volume. Faz uma vez de cada mês e isso daí também pode estar atrapalhando seu resultado, dependendo do resultado que você quer ter, né? Se houver ação, mas a raiz estiver podre, não vai dar bom fruto. Observe se os seus princípios estão corretos, porque talvez pode ser ali na raiz o problema seu, ok? Faz uma entrevista por semana e quer ter resultado. Gente, é difícil, não dá não. Tem que ser muitas. Cliente é a mesma coisa, muitas. É, Então ali a gente tem que tomar cuidado também com essa questão da raiz, porque às vezes você está indo com a intenção errada, também não vai dar certo. Você pode fazer 30 milhões. Você pode até conseguir uma coisa ou outra ali, mas eles não continuam. Por quê? Porque a tua raiz estava podre. Então vamos tirar essas raízes, enxertar de novo, enfim. Sim, talvez você esteja fazendo demais pelo outro e isso tem impedido ele de crescer. Eu sei que é por um bom motivo, mas seu filho não vai aprender se você continuar fazendo a tarefa de casa dele. Eu sei que você quer que a pessoa cresça, quer insistir nela, quer estar ali dando aquele apoio, quer estar ali mostrando para ela e tudo mais, mas não adianta, gente, você fazer a tarefa pelo seu filho. E aqui eu quero dar um alerta, gente. Quero dar um alerta bem forte. Não adianta você querer que a sua diretora faça por você. Se ela fizer, você não vai aprender a fazer sozinho. E a hora que você precisar fazer sozinha, você não vai conseguir fazer. Entendeu? Talvez você esteja dando poder demais para o pensamento negativo. Pessoas negativas e situações negativas na sua vida. Para agora, para. Seus resultados dependem de bons pensamentos. Corrija agora. Então, sempre que você se pegar pensando numa coisa ruim, ressignifica. Tira isso da sua cabeça. Ai, Jéssica, mas foi porque aconteceu isso comigo. Assim, para de dar poder para essa situação. Aprenda com ela. Aconteceu tal coisa? Então aprende com ela. O que não fazer? Ou o que eu aprendi com isso? Transcenda. Para com isso. Para de reclamar. Tira isso da boca. E agora, o chefe vai falar. E agora com vocês, o meu chefe. Tem aqui também tem ele como chefe, já sabe. Jesus disse: E tudo que perdirdes em oração, crendo, recebereis. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes em oração,
credes que o tendes recebido e vos será dado. Marcos 11, 24. Tudo é possível ao que crê. Então, gente, aqui é um ponto. Outro ponto. Esse é o cerejinha do bolo. Será que você não está se preocupando demais com como, esquecendo de pedir? Esquecendo de acreditar realmente naquela graça? Você está dando poder a todo mundo que está à sua volta. Porque ela fala, é tal coisa ruim, ah, é verdade, eu acho que eu tô assim mesmo. E tá esquecendo do seu Deus? Deixa eu ver se a próxima se já é o final. Eu queria que vocês me falassem aqui, se alguém quiser colocar no chat, ou só pensasse. Vocês já fizeram algo, alguma coisa assim na vida que ninguém nunca ensinou vocês? Você só foi lá e fez. Ou de repente, do nada, você sabia onde procurar aquilo e magicamente o como apareceu no seu colo? Ou de repente estava precisando de uma situação assim muito, você tá precisando de uma coisa assim muito específica e alguém do nada te deu, assim, do nada. E às vezes a pessoa nem sabia que essa necessidade existia. Vocês já passaram por isso? Eu já. E em várias situações. Às vezes não sabia como fazer, como resolver, e eu parava, sentava. Não, calma. Tem como resolver. Deixa eu resolver, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Então, eu quero que vocês aprendam a soltar o controle da vida de vocês. Solta esse controle. Solta. Para de focar no como. Como? Como? Ai, meu Deus, mas como que eu vou ser diretora? Como que eu vou conseguir? Como? Não tem como. Não, tire isso da sua cabeça. Pensa no que você realmente quer. Será que você quer mesmo ser diretora? Eu quero, Jéssica, eu quero muito ser diretora. Então acredita que você vai ser diretora. Acredita, acredita nisso. Toma posse dessa graça. É aquela música que eu coloquei, o If You Believe, né? Porque vocês sabem, né? Que o If You Believe, ele é dessa parte da, da Bíblia, né? Que ele vai falar ali, se você acreditar, você pode mover montanhas, né? Daí no texto vai falar assim de formas, cada Bíblia tem uma palavra para falar, mas é basicamente essa ideia. Você receberá o como, né? Então, talvez o como não vai ser eu que vou falar, não vai ser a Fúvia que vai falar, não vai ser ninguém. E aí eu quero dar outra coisa para vocês. Deus vai te dar o como. Deus vai te dar farinha. Deus vai te dar o fermento. Deus vai te dar tudo isso. E aí, você vai fazer o pão ou não? Então, toma cuidado para vocês não mandar o barco embora. Todo mundo aqui conhece a história do barquinho, né? Que o barquinho vem para poder te salvar, né? Então, todo mundo sabe disso. Não manda o barco embora. Então, gente, crer é aceitar algo como verdadeiro. Acreditar. Coloquei na fotinha acreditar. Por quê? Porque a chave é acreditar. Tira todas as raízes ruins da cabeça de vocês, coloquem ações concretas e acreditem verdadeiramente que isso vai acontecer. Acredite, profira palavras, fala, que nem a Phoebe colocou, finge que tá que fica. Acredite agora, hoje, né, nas suas vitórias. E as suas metas com certeza vão sair do papel. Aliás, já são vitórias, né? Acredito aqui que todo mundo que tá aqui vai ser Diri, olha que área linda, maravilhosa, né? Então, acreditem em vocês. Amém? E bora trabalhar, né, galera? Vamos tirar uma fotinha? Alguém quer colocar alguma coisa, alguma situação, enquanto a gente vai abrir? Vamos lá. Passei 15 minutos. Acho que até que deu bom. Vamos, vamos tirar uma fotinha? Deixa eu tentar colocar aqui no para enxergar. Vamos lá, vamos lá.
Acho que eu vou gravar um vídeo, que eu acho que é mais fácil, né? Porque às vezes a foto fica assim, ó. Não vai dar certo. Ô, Jéssica, Oi? exemplo de pessoas disciplinadas são pessoas que trabalham de carteira registrada. Cara que é Porque pra pode ser trabalhar. que elas estão lá. Pode ser sábado, se o patrão mandou, ela está lá. Independente do dia e do horário, se o patrão mandou, ela vai. E isso é ser disciplinado pro outro. A partir do momento que você traz isso para a sua vida, é que assim, muitas pessoas não alcançam e não atingem o resultado, por quê? Porque elas não entendem Mary Kay como um trabalho de verdade. Elas falam assim, não, eu preciso arrumar um trabalho, daí assim que eu estiver estabilizada, eu pego firme com Mary Kay. Entendeu? Elas não entendem que elas têm que levantar às 6:30 da manhã, tomar seu café e 7:30 bater o seu ponto. Meio-dia, para, almoça, em 1 hora, bate seu ponto de novo. O que é bater seu ponto? É tudo que a Jéssica falou. Abrir sua loja todo dia. Para ter sucesso, o que uma Mary Kay tem que fazer todo dia para ter sucesso? Ela todo dia tem que ter agenda cheia, ela tem que vender todos os dias, a partir do momento que não conseguiu vender um dia, é o dia que ela não lucrou nada, e ela tem que oferecer oportunidade todos os dias. É essas 3 ações que uma consultora de sucesso tem que ter todos os dias. E quanto mais você fizer isso no dia, mais rápido você atinge o seu resultado. Quanto mais rápido, mas se não dá para fazer muito no dia, faz um pouco. Porque o resultado, o sucesso, ele é a soma de pequenas ações diárias. Não é fazer um dia muito e uma semana não fazer nada. Entendeu? É todo dia um pouquinho. Dá para fazer mais? Faz mais. Dá para melhorar? Faz mais. Vai melhorando. Você se cobra de você mesmo. Entendeu? Então, quer pessoa disciplinada é pessoa que trabalha de carteira registrada. Deu 7 horas da manhã, tô com cólica, toma um remédio e vai trabalhar. Deu 7 horas da manhã, o filho tá doente, pede pra avó levar no médico. Não fica faltando à toa no serviço, não fica matando o serviço. Por quê? Porque tem que trabalhar. Ela entende que ela tem que fazer aquilo. E por que que na Mary Kay muitas dão desculpa? Ah, hoje eu tô com gripe, não dá. Ah, hoje eu tô não sei o que, não dá. Hoje é o que a Jéssica falou. As desculpas é para você mesmo. É ruim para você mesmo. Porque você vai atrasar a sua própria vida. Porque o fluxo continua andando. Isso aí. A Vivi arrasa, né? Vamos gravar um videozinho assim, ó. Manda beijo, faz coraçãozinho, sei lá. Mas vamos dar. Ai, que bonitinha. Sorriam, gente, bem bonitas. Eu vou pegar bem na carinha de vocês, tá? Oi, lá. Fechou! Então, tchau, tchau, meninas. Bora lá trabalhar mais um pouco, né? Fomos!